todos os irmãos com a paz do Senhor. O livro de Apocalipse fala de um tempo profético chamado de o tempo do breve. João fala de um momento profético em que a vinda de Jesus seria iminente. Nós estamos vivendo esses dias em que a qualquer instante Jesus pode voltar. Todas as profecias acerca da vinda de Jesus se cumpriram. Elas se esgotaram. Então no livro de Apocalipse fala: eis que presto venho, eis que cedo venho, eis que brevemente, eis que breve venho. Então, não era um breve para João, no tempo de João, era um tempo profético de uma igreja que viveria esse tempo do breve. É uma igreja que ela não vai provar a morte. É uma igreja que ela não vai ser sepultada. Ela vai direto para a eternidade. Ela vai viver a bem-aventurança que Enoque viveu, que Elias viveu. Ela parte da comunhão com o Senhor nessa terra e vai direto se encontrar com o Senhor. É a palavra que diz: os que morrerem em Cristo vão ressuscitar. Nós que estamos vivos, nós seremos transformados em corpos celestiais. Mas por que os que morrerem em Cristo vão ressuscitar? Porque a igreja que vai se encontrar com Jesus nas nuvens é a igreja de todos os tempos. É a noiva do Cordeiro. Não é só o braço da noiva, é a noiva inteira. E vai se cumprir a profecia de Joel: e saia o noivo das suas recâmaras. Jesus vai deixar as recâmaras celestiais. Ele rompe o céu com milhares dos seus anjos. Ele para nas nuvens. Ele para a jornada nas nuvens. E os anjos continuam. E os anjos vão buscar os escolhidos de Deus nos quatro cantos da terra. E a igreja nos ares vai se encontrar com o Senhor Jesus com poder e grande glória. O grande e terrível dia do Senhor está chegando. Terrível para o mundo que vai ficar, mas grande para a igreja, porque vai ser arrebatada pelo Senhor. E nesse período profético dito em Apocalipse, chamado tempo do breve, quais são as características que identificam o tempo do breve? Depende para onde você vai olhar. Se olhar para o mundo, se você olhar para a igreja infiel, ou se você olhar para a igreja fiel. Porque cada um desses elementos, a palavra fala de características que apontariam o tempo do breve. Quando nós olhamos para o mundo hoje, não há dúvida. Você diz assim: em breve Jesus vai voltar. Porque o mundo se corrompeu. Os valores se perderam. Ninguém mais sabe no que crer, ninguém sabe o que é a verdade. Nós vivemos em um mundo de incertezas. E nesse mundo de incertezas, há uma igreja que tem uma certeza: Jesus vai voltar. Quando você olha para a situação do cristianismo, põe aqui aquele quadro, por favor. Aqui o quadro que mostra. Pode passar aqui o próximo. O próximo, por favor. Pode passar, por favor. Não, nessa aula aqui não. Não, é aula que... Tempo do breve a aula. Põe tem assim, ó, família, sociedade, política. Eu vou falando, daqui a pouco você vai achar. Então vamos à questão da sociedade.
Aqui achou. Aqui, quando você vai para a política, crise de autoridade. O mundo vive uma crise de autoridade. Há uma crise espiritual. Há uma crise moral. Quando você fala para a questão social, a família. Esse tempo do breve, qual é a profecia para o tempo do breve? E o inimigo do homem é o da sua própria casa. Existe, aqui em relação à família, existe um ataque que é feito à palavra. Quando a palavra é atacada, qual é o ataque que é feito contra a palavra? Sempre são duas formas que a palavra é atacada. Ou seja, quando o adversário ataca a palavra, ou é de confronto, de oposição, de enfrentar a palavra, ou é de tentar modificar a palavra. São as duas formas que ele age contra a palavra: de oposição, de impedir, de enfrentamento, de confronto, ou então de tentar mudar a palavra. Que mudando a palavra, ele muda o destino do homem que crê na palavra deformada. E o ataque que é feito à palavra é o mesmo ataque feito à família. Há dois ataques hoje contra a família. Um é destruir a família, é um ataque. Destruir a família. E o outro, deformar a família. Deus fez o homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Então o homem inventou um novo tipo de família, uma família deformada, para destruir a original. Veja que interessante, para que os irmãos entendam o valor do seu casamento para Deus. Deus, no momento do juízo, Deus não toca no casamento. Até no momento do juízo em que você cometeu erro. Vamos à palavra. Adão e Eva, quando eles pecaram, o Senhor tirou tudo da eternidade, do tempo eterno, tirou o confidencial, mas o Senhor não tocou no casamento deles. Continuaram casadinhos, igualzinhos. O Senhor não tocou. Porque Deus preserva o casamento. Olha para Jó. Poupa a sua vida. O resto, toca tudo. Perdeu os 10 filhos, perdeu a saúde, perdeu os camelos, perdeu as ovelhas, mas não tocou no casamento dele. E o Senhor não falou assim: olha, pode tocar em tudo, menos na vida dele, porque ele e a esposa eram um só. Você e sua esposa não são dois, é uma só carne na presença do Senhor. O Senhor não toca no casamento nem de Adão, nem de Jó, nem vai tocar no seu, sabe por quê? Ele vai preservar o seu casamento. Quando você errar, ele vai te cobrar, mas ele vai sempre ter uma bênção para o casamento, porque Deus não destrói famílias. Deus restaura famílias. E nesse momento de crise, desse ataque à família, o que a palavra diz? Por se multiplicar o pecado, o amor de muitos esfriará. Então, o amor se esfria no casamento, pai para com filho, filho para com pai, nora com... Agora, observe o detalhe da profecia de Jesus. Por se multiplicar o pecado, o amor de muitos, não de todos. Não é de todos. O amor de muitos. Por que não é de todos? Porque há um amor que o pecado não pode esfriar, que é o amor dos amores, que é o amor que venceu a morte na cruz do Calvário, que é o amor que ressuscitou no domingo de manhã. Porque o amor de Deus, você pode chicotear, você pode crucificar, você pode maltratar, mas ele sempre vai ressuscitar. Se você está aqui hoje, o seu casamento está assim, olha, morreu. Se no seu casamento tem o amor de Deus, você não tem que divorciar, não larga a sua esposa, porque se o amor de Deus, ele vai ressuscitar. Ele pode ter sido chicoteado, crucificado, sepultado, mas espera no Senhor, porque Deus ressuscita casamentos. E nisso o Senhor é glorificado.
Então, o tempo do breve, há uma operação para destruir a família, mas há uma operação de Deus para fortalecer a família. Veja que interessante, para sair desse assunto, mas família é um assunto do tempo do breve. Olha que interessante, uma palavra interessante. Jonas, quando estava no barco, ele pediu para ser jogado fora, porque aquela tempestade imensa, ele estava em desobediência ao Senhor. Quando ele é lançado fora, ele faz uma oração assim: lançado estou na tua presença. Quando ele fala assim, lançado estou na tua presença, a palavra de lançado, no hebraico, é divorciado. É meia palavra de divórcio usado no Velho Testamento. Eu estou divorciado, ou seja, e o divórcio é isso mesmo. O divórcio é exatamente isso. Quando você está no barco, casamento, na tempestade, a pessoa quer se lançar fora. Na hora da tempestade, às vezes o marido, ele quer pular do barco, porque estava no barco, uma tempestade, remava, não resolvia. Começou a jogar fora as fazendas, não resolvia. O casal começa a fazer de tudo para resolver, não resolve. Resolve aqui, retícia de lá, nada resolve. Aí, vou pular fora, vou pular do barco. Agora vou fazer uma pergunta aqui para a classe. O problema estava no barco? Sim ou não? Não, o problema estava em Jonas. O problema não está no casamento, o problema está no homem. Casamento é uma bênção. Família é uma bênção. Os filhos é uma bênção. Nós que às vezes estamos à luta, mas o Senhor pode nos consertar. Então, o servo do Senhor, ele não, na tempestade, ele não pula do barco, ele fica. E ele conserta a vida dele. Porque o Senhor é um Deus de misericórdia. Ele acalma a tempestade. E ele preserva o casamento. E nessa palavra aqui sobre a revelação, que um laço em um casamento de um irmão, de um seminarista, está sendo quebrado pelo poder do sangue de Jesus. Não estava na programação da aula falar sobre isso. O Senhor fez falar para salvar o seu casamento, e nisso o Senhor está sendo glorificado nesse momento. Na questão da economia, você vê hoje um momento de incertezas, porque devido à globalização, você vê a economia, acontece uma crise na Tailândia, tem desemprego no Brasil. Muda o governo num país aqui a bolsa muda. Lá acontece um terremoto, aqui o dólar aumenta. Então nós vivemos um momento de incertezas. Mas nós temos uma certeza: certamente, cedo venho, ora vem, Senhor Jesus. Nós temos a certeza: Jesus vai voltar. Porque aquele que prometeu é poderoso para cumprir. No dia da sua ressurreição, que é o assunto da escola bíblica dominical, quando Pedro e João receberam a notícia das mulheres, correram ao templo. João chegou, não entrou. Pedro já foi entrando. E depois João fez questão de registrar um detalhe que não passou desapercebido para ele. Senhora, os lençóis que estavam sobre o corpo de Jesus estavam todos jogados no chão. Jogados no chão. Como alguém que está dormindo, quando ele despertou da morte, os lençóis, tudo no chão. Mas o lenço que estava sobre o seu rosto estava dobrado, cuidadosamente dobrado. Jesus estava deixando um recado para os discípulos. Os lençóis no chão caíram, no chão ficaram. O lenço ele pegou e dobrou. E João e Pedro entenderam, por isso ele registrou. Porque um senhor numa casa, quando estava sentado em uma mesa, quando ele levantava, ele havia acabado a refeição, ele deixava o lenço do rosto jogado. Mas se ele levantasse e fosse voltar, ele deixava o lenço dobrado.
Então os servos que estavam em volta olhavam, o lenço está dobrado. Ele não acabou, ele foi, mas ele vai voltar. Nós somos os servos que estamos de pé na mesa. E nós dizemos, ele vai voltar. Ele saiu por um momento, mas ele vai voltar para completar aquilo que um dia começou a fazer. O Espírito de Deus diz à sua igreja. O Espírito de Deus fala à sua igreja. E dos céus queridos que foram lavados no sangue do Cordeiro, no sangue do Filho Jesus. Sigo bem muito em breve, eis que estou à porta e bato. Se abrires, entrarei, e minha promessa que o primeiro Deus será. Jovens varões, Eis o canto de vitória. Que Cristo voltará. Maranata. Quem vencer governará, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Essas palavras Jovens, Eis o canto de vitória. suave. O Espírito de Deus fala à sua igreja. Jesus virá. O Cordeiro vivo. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Pode pôr aqui o gráfico, por favor. Aqui está o gráfico mostrando, essa linha aqui amarela é o tempo profético da igreja, a história da igreja, o Pentecostes, a reforma religiosa, os grandes avivamentos. Aqui está em azul o tempo do breve, que é o tempo que antecede o arrebatamento da igreja. E veja, na palavra de Deus, arrebatamento não é novidade. Elias foi arrebatado em carros de fogo. João foi arrebatado ali de Pátimos e viu o Senhor. Enoque foi arrebatado, o Senhor tomou para si, e a igreja vai ser arrebatada.
Paulo foi arrebatado e foi até ao terceiro céu. E aí, em breve a igreja vai estar com o Senhor. Nesse tempo do breve, é o tempo, quando você olha para o gráfico anterior, quando você olha para o cristianismo que existe aí hoje, é o tempo da apostasia. Ou seja, o que é apostasia? É negar a fé verdadeira. Apostasia é se afastar da fé, se apostatar, é negar a fé. Então o tempo do breve para a igreja infiel é o tempo da apostasia e o tempo da heresia. A heresia é a falsa doutrina. Você tem a sã doutrina, que é a bíblica, e a heresia, que é a falsa doutrina. A heresia é a verdade misturada com a mentira. A apostasia é o pecado contra a fé. Você peca porque você nega o que um dia você pregou. Você nega o que um dia você confessou. Você confessou o poder dele. Você confessou que ele falou com você por dons. Você confessou, eu ouvi o Senhor. E um dia você fala, foi tudo mentira. Você pecou contra a fé que um dia Deus havia colocado no seu coração. A heresia é o pecado contra a palavra. Contra a palavra. E o que é apostasia? Apostasia é o caminho da heresia. Quando você vive a heresia, você vai acabar na apostasia. Então nós temos um mundo hoje cristão que está cada vez mais distante, um evangelho corrompido. Mas a igreja fiel, ela vive aqui as medidas de Deus. Ela vive o derramar do Espírito. Ela não vive nas medidas do evangelho terreno, mas do evangelho celestial. Ela vive aqui o evangelho eterno, um evangelho que não envelheceu. Ela vive o verbo vivo. Ela vive o novo nascimento. É uma igreja que conhece a transformação pelo poder do Espírito. A igreja do tempo do breve é aquela que vai viver o último apelo da graça, porque a porta vai se fechar. A porta vai se fechar. Então essa igreja do tempo do breve é a que está gritando, Maranata, Jesus vai voltar. E ela prega que ele vai voltar não para outra geração, mas para essa geração. Jesus falou assim, a vinda do Filho do Homem é como um relâmpago, que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Assim será a vinda do Filho do Homem. Você tem o relâmpago e você tem o trovão. Para a igreja, o relâmpago. Para o mundo será o trovão. Porque o trovão é aquilo que assusta as pessoas. Que as pessoas ficam assim perplexas, apavoradas, inseguras. Já o relâmpago é um facho de luz. E Jesus é a luz da vida. Como relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, no piscar de olhos, a igreja vai estar com o Senhor para sempre. Mas depois do arrebatamento, haverá um trovão para o mundo. Qual é o trovão? Pessoas desapareceram. O mundo está assustado, perplexo, apavorado, assustado. E a igreja vai estar nas bodas do Cordeiro. Trovão é som. Relâmpago é luz. O som não alcança a velocidade da luz. Haverá um som que vai assustar o mundo. A palavra fala assim, e pela fé Enoque foi transladado, arrebatado, e não foi achado. Por que ele não foi achado? Porque procuraram por ele. Um dia vão te procurar. Vão procurar um servo do Senhor lá, o advogado, o carpinteiro, a cozinheira, e não vão te achar. Ou na sua casa, na sua família, no seu trabalho, ninguém vai te achar. Você vai estar nas bodas do Cordeiro, glorificando o Senhor.
O mundo vai estar assustado, perplexo. É um trovão que vai... Essa notícia vai ser um trovão. E a igreja vai estar encontrando com o Salvador. Veja que interessante. Depois do tempo do breve, vem aqui o que está sendo chamado de forma didática, da sexta medida, porque é a grande tribulação. O tempo do breve para a igreja, para o mundo é o tempo do... É o princípio das dores. Guerra, rumores de guerra, terremoto, pestes. Aqui o tempo do breve também é o princípio das dores. Mas depois que a igreja partir, vai vir a grande tribulação. Só que a grande tribulação vai estar debaixo de outras medidas. Observe, a grande tribulação, o mundo e a humanidade vão estar debaixo de outras medidas. Por quê? A igreja não vai estar mais aqui para pregar. O Espírito Santo vai partir junto com a igreja. Anjos que nunca foram soltos vão ser soltos na grande tribulação. A Bíblia vai perder o sentido. Aqui na grande tribulação, o homem vai estar debaixo de outras medidas. E a igreja já vai estar nesse momento nas medidas celestiais, nas mansões celestiais, na Nova Jerusalém, cujas portas são pérolas feitas pelo Senhor. Mas antes que venha a grande tribulação, pastor, a igreja vai ficar? Foi uma promessa que o Senhor fez à igreja sofrida de Esmirna. Uma igreja que Ele não poupou das arenas, que Ele não poupou de serem queimados vivos. Como guardastes a palavra da minha paciência, eu te guardarei da grande tentação que virá sobre o mundo. O Senhor não poupou a igreja das arenas, mas vai poupar da grande tribulação. Isaías 57 diz assim: antes que venha o mal, o justo é arrebatado. E não há quem considere isso. Esse versículo de Isaías, na verdade, é uma linha de ação de Deus em toda a Bíblia. Antes que venha o mal, o justo é recolhido, é arrebatado. Foi assim no dilúvio. Veio o dilúvio, mas antes o Senhor tirou Noé e a família. Sodoma e Gomorra, o Senhor foi destruir, antes tirou Ló e a família. Virá a grande tribulação, mas antes a igreja vai ser retirada, porque Jesus está aguardando a igreja. Meus irmãos, nós temos uma reunião marcada com o Senhor na eternidade. Quando Paulo escreve à igreja de Tessalonicenses: rogo-vos, pois, irmãos, pelo Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele nos céus. Nós temos uma reunião marcada com Ele no céu. E vai ser a reunião mais maravilhosa que já existiu. Nessa reunião vai estar Deus Pai. Nessa reunião vai estar o Senhor Jesus. Os anjos, arcanjos, querubins, todos vão estar nessa reunião. Os profetas vão estar lá. Os apóstolos. Quem aqui um dia já não perdeu a reunião? Rogo-vos, pois, irmãos, pelo Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele no céu. Quem aqui um dia já não perdeu a reunião? Furou um pneu, tocou um telefone. Essa reunião você não pode se atrasar. Se aparecer um pecado, não posso. Eu tenho uma reunião marcada com o Senhor na eternidade. Se aparecer um pecado, não posso. Eu vou me reunir com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, com os arcanjos, com os profetas, com os querubins, com Jó, com Esther, com Ruth, com Elias, com Eliseu, com Abacuque, e juntos nós vamos glorificar o Senhor nas bodas do Cordeiro. Louvado seja o Senhor. Deus,
venceram pelo sangue do Cordeiro. Glória a Jesus. Meus irmãos, o tempo do breve é a última oportunidade para as nações, para os gentios. Não haverá outra oportunidade. O tempo do breve é o último apelo da graça de Deus. Em breve a porta da graça vai se fechar. E porque a igreja ainda está aqui, a humanidade está sendo poupada. Na grande tribulação, a igreja não vai estar mais aqui. E nesse tempo do breve, é o momento de muitos crentes se acertarem com o Senhor. Tocou a primeira trombeta e feriu o verde. Tocou a segunda trombeta e feriu os mares. Tocou a terceira e feriu os rios. E nenhuma delas tocou no homem, porque a igreja ainda está aqui. É por amor ao seu povo. Tocou a quarta, ele fere os astros celestes, a lua, as estrelas e o sol, mas não tocou no homem. E na quarta, a igreja vai partir. Quando toca a quinta, a igreja não vai estar mais aqui. Aí vem a ordem. A ordem inverte. Pode colocar aqui, por favor? A quinta, por favor. A quinta fala assim: e foi dada uma ordem que não se toque mais no verde. Inverteu. No verde, nem nenhuma árvore. Pode colocar aqui, por favor. E não se toque mais no verde, nem nenhuma árvore, mas se toque nos homens. Inverteu. Somente nos homens que não tem o sinal da besta, que é Israel. Aqui apareceu. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma. Agora, essa ordem mundial já começou, que é a preservação da natureza. Há reuniões com as nações mais poderosas para preservar. Há ONGs que se reúnem para preservar o verde. Mas somente os homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. É Israel. Porque na grande tribulação, Israel vai se recusar a ter o sinal da besta. Depois no versículo 15, tem o 15 aí? Aqui agora já mudou, olha. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Aqui, com sinal ou sem sinal. Aqui, na grande tribulação, no gráfico, o homem não vai ser poupado.
porque a igreja não vai estar aqui mais. Quando Israel passou pelo Mar Vermelho, e João fala no Apocalipse, o mar são as nações. E enquanto o povo de Deus estava atravessando o mar, o Senhor segurou o mar. O mar são as nações. O Senhor está segurando as nações por quê? Porque o povo de Deus ainda está passando. A situação não está pior, sabe por quê? Nós ainda estamos aqui. E o Espírito Santo está conosco. E os dons espirituais estão conosco. E a salvação está conosco. E os anjos estão conosco. E a palavra está viva em nosso meio. Enquanto Israel estava ali, o Senhor segurou o mar. Deus está segurando as nações pelo amor da igreja. E os egípcios foram beneficiados por isso. Eles entraram no mar e andaram também a pé seco. Os egípcios todos. O mundo está sendo beneficiado porque a igreja fiel está sobre essa terra adorando o Todo-Poderoso. Mas quando Israel chegou do outro lado, e nós vamos chegar do outro lado, Deus soltou o mar, e o mar veio sobre os egípcios. Quando a igreja for arrebatada, o Senhor vai soltar as nações, vai virar um caos, mas nós vamos estar do outro lado cantando glória, glória, glória ao autor da minha fé, glória àquele que mudou a minha vida, glória àquele que escreveu meu nome no livro da vida. De pé, irmãos, vamos glorificar o Senhor.